Estamos de volta com Conexões, que hoje está falando sobre diferentes tipos de deficiência. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença da Adriane Almeida, que é presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, e também da Patrícia Oliveira, que é presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás. Bom, Patrícia, você falou um pouco dessa questão do mundo hoje ser muito visual, nós temos recursos eletrônicos, mesmo a questão escolar também voltada muito para essa questão do visual. Como é que são as barreiras enfrentadas, principalmente para crianças, para jovens que estão em idade escolar e precisam ser inseridos nesse mundo, mas muitas vezes não existem recursos ainda, ou esses recursos não são acessíveis a todas as camadas da população? A maior barreira é a da atitude. E daí eu estou dizendo que, às vezes, a gente entende atitude preconceituosa no sentido de um xingatório, ou no sentido de, às vezes, a gente não ter uma boa receptividade. Mas eu estou colocando isso de forma mais ampla. É a questão do não conhecer, né? Aquele conceito de que as pessoas, elas só conseguem participação ou produção se ela estiver dita normal. Então, na questão da educação, a pessoa com deficiência visual hoje, ela dispõe de vários os recursos, mas é preciso que o professor, né, de sala, também todo o corpo que integra essa unidade escolar, consiga conhecer esses recursos e, mais que isso, também estejam abertos para aquela demanda em especial de determinado aluno. Quer dizer, a demanda de um aluno pode não ser a do outro aluno, mesmo tendo cegueira, porque são questão de oportunidades, como você bem falou. A questão da camada social hoje, né, a questão da vulnerabilidade social, ela agrava muito a deficiência. Então, tem famílias que ofertam essas condições, até mesmo na questão mesmo de aceitação da própria deficiência, né? E isso favorece muito no desenvolvimento da criança. Hoje nós temos um grande problema em Goiás. Nós não temos ainda o material braille, ele não chega ainda a tempo, porque não basta chegar, ele tem que chegar a tempo para que o aluno possa participar, né, ali junto com os outros coleguinhas, ou os outros colegas na fase aí de adolescência ou de adulto, para que ele possa fazer a prova todos ali. Não tem sentido ele ter que sair da sala ou fazer um dia, né, diferente porque o material não chegou, ou que seja um material digitalizado. Então, nós precisamos avançar ainda hoje nesse aspecto. Para o baixa visão, ainda é mais tranquilo, porque é questão de fonte. Aumentou a fonte, já está mais tranquilo. Mas eu te falei aqui de recursos mais usuais, claro, né? Nós temos vários outros. E as escolas no estado, elas estão preparadas para receber esse aluno, os professores, a estrutura física, ou existe uma diferenciação, escolas que estão preparadas e outras não? Camila, eu não posso dizer que elas não estão preparadas, mas ainda tem muito que avançar, porque eu digo que quando há um início, né, há tentativas de acerto, para mim já começa aí uma certa preparação. Agora, é aquilo que a Adriane colocou um pouco, a forma de compreender a acessibilidade ainda que é o grande dilema, né? Hoje nós temos leis, né, como a própria LDB, nós temos o Decreto 52/96, né, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que responsabiliza o poder público, mas ainda a efetividade desse mecanismo legal, ela ainda não acontece. Aí eu digo que nós estamos em 3 momentos. Nós temos o momento da conquista dessas leis, né, desses documentos oficiais, mas mais que ainda, na sua efetivação, eu sinto que ainda nós precisamos avançar muito, porque precisa compreender o que nós estamos tratando de acessibilidade. Bom, Adriane, e para o deficiente físico, para
crianças ou adolescentes, existe uma estrutura preparada para receber essa criança e também para aceitá-la? É como a Patrícia diz, né? Estamos no caminho. Mas o que acontece com a deficiência física, na verdade, os pais das crianças têm procurado colocar essas crianças naquelas escolas que atendem mais a essa necessidade. Então, realmente, há toda uma preocupação de que essa criança esteja numa escola inclusiva, né, e não lá segregado, mas assim, ainda deixa muito a desejar, porque agora que está se acordando, né, para que essas pessoas, que nós, pessoas com deficiência, precisamos ter, às vezes, um atendimento diferenciado, o professor precisa estar, precisa saber lidar com os tipos de deficiência. Então, é um início, sim, como disse a Patrícia, as crianças estão indo para a escola, os professores estão sentindo que eles precisam se inteirar mais, que eles precisam conhecer mais para poder lidar com essas crianças. Os pais têm procurado, né, às vezes, colocar, as crianças, às vezes, algumas não querem ir, porque existe até a questão do preconceito e tudo mais, mas os pais conversam com a escola. Então, assim, nós estamos no caminho. Nós acreditamos que no futuro próximo já estaremos aí totalmente incluídos, né? As crianças sentirão, os professores estarão mais preparados para lidar. Mas hoje ainda há muita dificuldade ainda, como a Patrícia disse, na verdade a criança chega, vai estudar e às vezes fica ali na sala de aula só fazendo parte. Não tem aquilo, não tem os recursos que ela necessita para realmente aprender. Né? Ela sai dali, ela passa de ano, mas lá na prática mesmo, na verdade, ela não está preparada, não. Falar um pouquinho de preconceito, né, Adriane? Isso ainda é uma barreira, como a Patrícia disse, o mundo parece preparado para quem é, entre aspas, normal, né? A normalidade, não só física, mas também em comportamento, em sexualidade. É difícil enfrentar essa sociedade, esse preconceito? Ainda é difícil enfrentar o preconceito, realmente ainda existe, principalmente com aquelas deficiências que esteticamente não são né, padrão hoje, né? Às vezes tem umas deficiências que a pessoa esteticamente não é legal, então quando ela vai, assim, falando de mercado de trabalho, quando ela vai fazer uma entrevista, quando a pessoa chega com aquela deficiência, às vezes falta uma perna ou às vezes... Né, não tem uma estética legal, nós já percebemos, advogados nossos lá da ADFEC, pessoas que têm assim, estudo, que estão totalmente capacitados, vão na empresa, mas nós percebemos que ali no processo ele já é barrado por aquela deficiência não ter uma estética legal, entendeu? Nós percebemos ainda tem muito essa questão do preconceito. Bom, Patrícia, tem leis hoje, leis que garantem vagas no serviço público, exigem que as empresas tenham pessoas no seu corpo de trabalho que tenham algum tipo de deficiência. Isso tem sido cumprido, essa lei tem sido cumprida, essa lei tem auxiliado mesmo a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Camila, no poder público, nós também encontramos várias dificuldades, porque o candidato com deficiência, ele tem uma prova a mais do que o candidato que não possui deficiência. Quando ele faz a prova, ele ainda passa por uma avaliação de compatibilidade com o cargo, deficiência e o cargo. Quer dizer, isso é algo também que nos exige muito, né? Como eu disse agora há pouco, nós sabemos que o ser humano ele supera muita coisa. Então, não dá mais para só de forma clínica avaliar a deficiência visual não é compatível com determinado cargo ou a outra deficiência. É preciso que dê as condições, né, de acessibilidade, daí nós estamos falando de uma maneira ampla, para que essa pessoa possa desenvolver essa função. É claro que dentro do conjunto de funções, existe algumas que não vão ser executadas na sua plenitude, mas daí nós temos adaptações, nós temos vários recursos para que ela possa ter um desenvolvimento e um sucesso. Ainda na iniciativa privada, nós temos a Lei 8.213, que obriga as empresas acima de 100 colaboradores. Ainda nós estamos muito no âmbito da
obrigação, quer dizer, as empresas contratam porque ela vai ter que pagar uma multa alta se ela não cumprir a lei, né? A famosa lei de cota. E aí é onde está o grande problema. Ela contrata, mas se ela não oferta as condições, quer dizer, também essa pessoa ela vai ficar lá ociosa, isso vai gerar frustração, né? Ela, com certeza, ela vai ter aí um adoecimento psicológico, e isso não é legal, né? Porque o ser humano, ele tem aí dentro da sua especificidade a categoria fundante, que é o trabalho. Quer dizer, ele se realiza por aquilo que ele consegue produzir. E a pessoa com deficiência, ela às vezes é impedida, né? Então, eu posso dizer para você que mesmo tendo essas leis, nós hoje temos aqui no estado pouco mais de 17%. Quer dizer, ora, essa lei existe desde 91. E aí nós temos pouco mais de 17% do cumprimento da cota. Então, aonde é que está o problema? Nós só podemos identificar e aí certificar que é a questão das atitudes, é a questão da barreira mesmo atitudinal, é a falta do conhecimento, né, desses empregadores e também da própria, eu não vou dizer que é só do empregador, não. A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela se encontra em uma situação que, às vezes, ela mesmo se limita a se desenvolver. Então, nós temos várias questões aí que acho que a gente tem que caminhar. Uhum. Bom, a gente acabou de passar por um período eleitoral e a acessibilidade, ela é muito... se faz muito essa propaganda da acessibilidade nesse momento de cidadania, que é o momento do voto, da questão da estrutura física e também da questão das urnas serem preparadas para deficientes físicos, mas mesmo assim ainda tem problemas, né, Patrícia? Você relatou que faltava, que era necessário para ouvir o áudio da urna um fone de ouvido e isso não foi avisado. Então, um recurso que estaria disponível para vocês não foi utilizado por ninguém. Eu não posso dizer que por ninguém, mas assim, na grande maioria, né, as informações de que era preciso levar o fone, quer dizer, como você disse, o recurso está ali, mas se não tem o fone, quer dizer, a acessibilidade ela não foi efetiva, né? E aí o que a gente sugere? Por que não fazer contato com as associações de defesa de direito, né? O problema, Camila, é que não basta noticiar, tem que ver como essa notícia vai chegar até o público-alvo. Quer dizer, a pessoa com deficiência visual, ela não lê jornal impresso, né? Então, quer dizer, precisa, então, de uma comunicação televisiva, ou não sei, ou até fazer contato com as próprias associações, enfim. Precisava dessa articulação mesmo para que o eleitor com deficiência visual pudesse levar o seu fone. E da mesma forma, houve problema para quem era cadeirante, para quem precisava ter acesso por meio de rampa. Teve gente que teve que ser carregado para conseguir votar. Teve pessoas que precisou ser carregados 4, 5 lanças de escadas. E assim, na eleição passada, os mesários tiveram toda essa preocupação de colocar ali uma observação de que aquela pessoa tinha uma deficiência. Então, nessa eleição, eu acredito que já deveria ser bem mais tranquilo. Mas, realmente, muitas pessoas tiveram dificuldade, chegaram, não conseguiram, às vezes mudaram a seção, colocaram no andar de cima, era embaixo, a pessoa sempre votou no térreo, quando chegou era no andar de cima e, assim, a pessoa até falou, mas eu sempre votei aqui porque sou cadeirante. Não, mas a gente te carrega. Ninguém quer ser carregado, né? Eu acho que é o direito de ir e vir. Tudo bem, pode ser carregado ali numa emergência, mas sabe-se daquela deficiência, aí a pessoa, 2, 3 pessoas pegam, e a pessoa que tem uma paraplegia, que é só a parte dos membros inferiores, ela consegue segurar o tronco. Então, quando você vai pegar a cadeira dela, ela consegue. Já o tetraplégico, não são todos, mas a maioria não tem. Então, quando você pega na cadeira dele, a tendência é ele ir para frente, às vezes cair. Então, não é porque é humilhante carregar uma cadeira, é porque, na verdade, às vezes a pessoa sabe que vai passar por uma dificuldade, por um constrangimento, e isso não é legal. A Constituição garante, né, os direitos iguais, a isonomia, e às vezes não acontece. Bom, e a gente continua falando sobre esse tema no último bloco do Conexões, que trata novamente sobre deficiência.